bem? Então vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Vocês sabem me dizer que dia foi programada a independência do Brasil? Quem lembra? Dia 7 de setembro. É o dia da independência do Brasil. Até é feriado. Então vamos falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. No dia 7 de setembro, um dos feriados nacionais mais importantes comemorados no Brasil. Desde que os portugueses chegaram aqui, em que ano? Vocês lembram o terceiro ano? Em 1500. Nosso território passou a pertencer a Portugal. Muitos brasileiros, em diferentes momentos da história, lutaram para que o Brasil fosse um país o quê? Independente. O rei de Portugal, D. João VI, morou um tempo no Brasil. E quando foi embora, quem que ele deixou no seu lugar? Ele deixou o seu filho. Quem lembra como era o nome do filho de D. João? D. Pedro, que ficou como príncipe regente. No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro proclamou a independência do Brasil, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, e declarou aos soldados que o acompanhavam: independência ou morte. Com isso, quis dizer que não obedeceria mais às ordens de Portugal e que o Brasil se tornasse um país autônomo. Ele ia ficar o quê? Livre de Portugal. Se vocês pararem para pensar, está passando agora uma novela das 6 que está falando um pouquinho sobre a independência do Brasil. Tem D. Pedro, está falando do dia que o D. Pedro proclamou a independência do Brasil, está passando até agora essa novela. Vamos lá saber mais um pouquinho. O príncipe D. Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil e passou a chamar-se o quê? Pedro I. Ele governou o Brasil durante 9 anos e depois voltou para Portugal. Atualmente, o dia 7 de setembro é feriado nacional, comemorando com desfiles de militares e estudantes de várias escolas. É uma data patriótica e em muitas cidades brasileiras se enfeitam com cores da nossa bandeira, né? Verde e amarela, a cor do Brasil. No local onde D. Pedro proclamou a independência do Brasil, em São Paulo, existe hoje um monumento em sua homenagem, um grande museu chamado Museu Paulista ou Museu Ipiranga. Esse aqui lá em São Paulo, tá? Então, atualmente, está passando a novela falando um pouquinho sobre a independência do Brasil. Então, vamos lá. Em que dia foi programada a independência do Brasil? 7 de setembro, ok? De 1500. E o Brasil, ele foi o quê? Ficou livre de quem? De Portugal, ok? Então, meus amores, a tia vai passar essa atividade falando sobre a independência do Brasil no nosso livro integrado. Agora nós vamos pegar o nosso livrinho integrado, aquele grosso em terceiro ano. Ó, esse tá aqui, ok? A tia vai colocar lá no nosso grupo a página pra gente falar e a gente fazer a atividade sobre a independência do Brasil, ok? Outra coisa importante, quero dar parabéns pelo Dia do Estudante, né? Que é o dia de vocês, que foi dia 11 de junho. 11 de junho, dia do estudante, dia de vocês. A tia quer dar parabéns para vocês, ó. Então, de parabéns mesmo, porque a turminha está acompanhando as aulas e entregando os trabalhinhos, tá bom? Beijo, meus amores.